Olha, eu quero pensar algumas coisas com vocês hoje que talvez não seja muita novidade para vocês, mas que eu penso ser ainda muito relevante. Vocês sabem que a gente está vivendo num processo de transição generacional. Nós estamos num processo em que uma geração vai dando lugar a uma nova geração, e isso acontece sempre, de tempos em tempos, em que uma nova mentalidade vai ocupando o lugar de uma velha mentalidade. Isso é possível ver nas nossas relações com os nossos pais, por exemplo. Cada geração tem uma demanda própria, tem uma característica própria, tem um pensamento próprio, tem uma demanda própria que vai dando características próprias, traços bastante definidos de como é o pensamento, ou como será o pensamento dessa nova geração que está entrando e tomando o seu lugar. Esse é o processo da vida. A vida é cíclica, ela é feita de renovações, e enquanto alguns estão dando adeus à existência terrena, enquanto alguns estão saindo do protagonismo, outros estão aparecendo para encarar os seus próprios desafios. Isso acontece desde que o mundo é mundo. E a gente pode perceber isso na nossa relação com os nossos pais. Os nossos pais, em geral, mais velhinhos, têm um tipo de pensamento que muitas vezes não se adapta ao pensamento que você e eu temos. Muitas vezes são pensamentos com muitas características do seu próprio tempo, da sua própria época. Por vezes a gente vê uma certa incompatibilidade, uma dificuldade de adaptação. Não é à toa que os nossos velhinhos têm dificuldade dessa nova tecnologia, têm dificuldade de lidar com as redes sociais, não conseguem entender o porquê das pessoas às vezes darem tanta importância às aparências das redes sociais. Eles estão acostumados com uma outra época, uma outra era, um outro tipo de convívio, um outro tipo de relacionamento. E não se engane, essa mesma diferença está acontecendo pouco a pouco, sem a gente perceber, da gente em relação aos nossos filhos. Nessa nova geração que está chegando. Essa geração que não conhece TV de tubo, essa geração que não sabe o que é um telefone fixo, essa geração que não sabe o que é estar offline, que desde pequeno já tinha um tablet, já tinha um celular, já vivia com as dinâmicas dos vídeos e com todos os estímulos neurais que todas as telas possuem e fornecem ao ser humano. Eles já estão crescendo adaptados a esse novo momento, a esse fluxo constante de informação, indo e vindo de maneira constante, abrupta e cheia de fluidez e com uma quantidade absurda, o que às vezes cansa o meu pensamento, o que às vezes sobrecarrega a minha memória. Já essa nova geração já nasce nesse contexto e já parece que nasce adaptada a esse novo momento. E parece que naturalmente já nasce mais rápida, mais veloz, inclusive com todos os benefícios dessa velocidade e todos os malefícios dessa velocidade. Os benefícios em relação à dinâmica que isso promove no interior do sujeito, fazendo-o capaz de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo com todos os malefícios de ansiedade, de hiperaceleração do pensamento que isso traz. Mas, sem dúvidas, é um novo jeito de viver, é uma nova geração, é um novo momento. Cada geração
tem a sua peculiaridade. A geração dos que participaram das guerras mundiais, a geração do pós-guerra, a geração do início da informatização, no qual eu me encontro, e essa geração que já nasceu informatizada, conectada, cheia de informação, cada uma tem o seu aspecto e cada uma tem a sua peculiaridade. E essa discrepância entre uma geração e outra só pode ser superada por aqueles que estão sempre abertos a crescerem, amadurecerem e a exercitarem a flexibilidade do olhar, porque senão tudo é superado. Esse é o processo natural da vida. Se você não tem capacidade de informática, se você não tem capacidade de lidar com esse novo momento, hoje em dia você terá dificuldade até de sacar dinheiro. Você terá dificuldade de pedir comida. E cada vez mais as coisas robotizadas estarão presentes na nossa geração, no nosso tempo. E a grande pergunta que fica para nós, será que o evangelho ainda será uma boa nova para essa geração? Para essa geração que não está mais vivendo aquelas questões que a nossa geração vivia. Será que ainda será uma boa nova? Na minha adolescência, ser de Jesus significava parar de beber e parar de fumar. E o homem vestir calça comprida. E adotar certas regras religiosas. O grande sinal de que uma pessoa estava sendo habitada pelo evangelho eram esses sinais externos. Será que essa boa notícia, ou essa suposta boa notícia, ela ainda é uma boa notícia para essa nova geração? Será que o evangelho vai caducar? Será que a maneira como pregamos o evangelho será ou não será relevante para os nossos filhos, que não conheceu, inclusive, a religiosidade vazia que participávamos outrora, que não tem nenhuma crise em relação aos dízimos e ofertas, nem ao ativismo religioso, que não mais está em crise com aquelas questões que antes nos atordoavam. Pessoas para as quais, se falarmos do que vivíamos, para elas é como uma coisa estranha. Então, para elas, não vale essa pregação que simplesmente tenta mostrar o que não é o evangelho. O evangelho não é ativismo religioso, o evangelho não é usos e costumes, o evangelho não é doutrinas humanas, o evangelho não é fundamentalismos nem extremismos de qualquer natureza, o evangelho não é hierarquia de poder, o evangelho não é isso, não é aquilo. Esse evangelho que é apontado apenas como não sendo isso e não sendo aquilo, não encontra na memória das nossas crianças nenhum tipo de conexão ou de ligação, porque não provaram dessa realidade, exigindo de nós uma proposição muito mais ativa, muito mais no sentido de dizer o que é o evangelho e o que o evangelho faz no coração da gente hoje, para lidar com as questões de hoje, para lidar com a informatização de hoje e para lidar com os desafios do amanhã. Porque amanhã a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente. Amanhã os homens se misturarão com os robôs cada vez numa condição mais intensa. Amanhã nós vamos ser capazes pela medicina e pela tecnologia de incorporarmos em nós fatores eletrônicos e tecnológicos para superlativizar as nossas potencialidades, e o braço humano que aguentava uma quantidade de quilos vai ser capaz de aguentar toneladas por causa das possibilidades tecnológicas. Seremos capazes de transformar o nosso corpo naquilo que quisermos. E o evangelho será relevante nesse tempo, nesse momento, em que os carros não precisarão mais de motorista, em que as pessoas lidarão umas com as outras de uma forma cada vez mais distante,
como já é hoje, com a tecnologia, e não é a pandemia que distanciou as pessoas. Os próprios processos tecnológicos causam em nós a sensação de que, porque vimos um feed de notícia, temos a sensação de que já estamos conectados com o outro, quando, de fato, a única coisa que recebemos do outro era uma mera informação, mas que não significa relacionamento, que não significa amizade. Nesse mundo do amanhã, cada vez mais global, com problemas cada vez mais globais, e a pandemia é apenas o início das dores, porque quanto mais globalizados ficamos, mais a gente globaliza os problemas. E essa globalização dos problemas nos faz conectados com o mundo todo, e tudo o que há no mundo de bom e de ruim se conecta em nós. E a gente tem que lidar com isso, gostemos ou não disso. Se a pandemia tivesse acontecendo numa época em que as pessoas não viajavam tanto de um lugar a outro, isso afligiria uma tribo específica, um cantinho do mundo. Nós nos globalizamos, vivemos os benefícios da globalização, agora o céu é o limite, o mundo é o limite, mas também temos que colher todos os malefícios desse processo. E havemos de colher. Então, num futuro próximo, em que a vigilância ficará cada vez mais invasiva, em que nós teremos que lidar cada vez mais com quebra de privacidade, no mundo em que as interferências acontecerão de maneira cada vez mais intromissiva, ao estilo da série Black Mirror. Não sei se você já assistiu essa série no Netflix. Nós vamos viver isso cada vez mais intensamente, e as gerações que vão surgindo a partir desse novo mundo. E a pergunta que fica é: que evangelho é esse que nós estamos dizendo que é boa notícia para o mundo? Que evangelho é esse que não apenas sai da nossa boca, mas que vaza pelas ações, pela nossa maneira de lidar com a vida? Se esquivar dessa nova realidade é apenas um jeito de adiar para nós o processo que é inevitável. Mas a pergunta que não quer calar é que, se queremos ainda ser relevantes do ponto de vista do olhar, se queremos ter um olhar relevante em relação ao mundo atual, a gente pode se esquivar, a gente pode se atrasar, a gente pode permitir que esses temas invadam a vida e a gente meio que fique alheios a ele e obsoletos morramos com a mentalidade da geração passada. Isso é uma escolha. Tem muita gente que prefere ir por essa zona de conforto e deixar o mundo se transformar e viver com aquela velha conversa de um senhor de idade que prefere ouvir o toca-fitas do que ouvir um Spotify, porque na cabeça dele música de verdade só se ouve na fita cassete. Você pode ter essa consciência, você pode ter essa postura de viver, de não querer entender os seus filhos, os seus netos, de não querer lidar com eles e ser relevante para eles. Isso é uma decisão pessoal. Mas eu acredito que nós estamos precisando, o mundo está carecendo de gente lúcida, de gente cuja mentalidade está encravada, enraizada no Evangelho. O mundo está precisando de gente madura, pregando, anunciando o Evangelho de Jesus, não como uma coisa ultrapassada, obsoleta, não como algo que foi relevante em um momento da história, como muitos europeus hoje acham. Que o Evangelho é uma coisa ultrapassado pela ciência, vencido e enterrado por tudo que já se descobriu na vida. E nós precisamos perguntar a nós mesmos se nós queremos nos tornar obsoletos em relação ao nosso olhar, ou se queremos participar ativamente enquanto temos vida, enquanto temos fôlego, enquanto temos vigor,
desse processo histórico que é inevitável, que é mutante, cada vez numa intensidade maior. Se queremos participar de uma mente lúcida num mundo desvairado, de uma mente equilibrada num mundo onde os desejos levam as pessoas a cada vez mais atrocidades, num mundo onde a vontade de poder, o surto pelo poder, conduz as pessoas a atrocidades cada vez maiores, em nome do seu próprio egoísmo, do seu próprio interesse. O que a gente pode pensar hoje, nessa noite, e é o que eu quero repartir com vocês, é que embora a tecnologia mude de épocas em épocas, embora a humanidade esteja em uma dinâmica cíclica que se renova, que se muda, que se altera com o passar do tempo, as nossas questões humanas sempre permanecerão as mesmas. Por isso o Evangelho sempre permanecerá relevante para a sociedade. Porque desde Adão e Eva, as questões humanas sempre foram as mesmas. As sedes humanas sempre foram as mesmas. As buscas humanas sempre foram as mesmas. Mudam-se os tópicos, mudam-se os temas, mudam-se as ofertas de solução, mas as lutas da humanidade sempre foram as mesmas. Quando a gente pega e lê a tentação que Eva e Adão sofreram, aquela declaração que a gente lê que diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Esse processo é um processo que se repete geração após geração. O que a gente acha bonito aos olhos, agradável aos olhos, a gente come. O que a gente acha que apraz, o que a gente acha que é um caminho direito, mesmo que no final seja um caminho de morte, nós tomamos esse caminho, nós preferimos esse caminho. Essas tentações se repetem de geração em geração. E nós encontramos essa mesma tentação lá em Jesus. Quando o diabo aparece a Jesus e faz as ofertas que ofereceu a Jesus, essas mesmas tentações de Eva, de Adão, se repetem. E o tentador se aproximou dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mais uma vez, está falando de pães, está falando de necessidade humana, está falando do que é agradável, está falando do que é momentâneo. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer. O Evangelho é relevante e continuará relevante, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ao longo das próximas gerações, o ser humano será tentado a comer de muitos pães. Muitos pães. Muitas ofertas de pães serão apresentadas aos seres humanos como sendo o motivo da felicidade, como sendo a solução para as crises internas do ser humano. Isso continuará se repetindo. Soluções milagrosas, produtos, tecnologias, estilos de vida que tentam suprir esse vazio do pão, essa falta, que só pode ser, de fato, suprida pela palavra que sai da boca de Deus. E esses novos formatos de pães, essas novas soluções, elas vão continuar parecendo indispensáveis. Como esse pão de Jesus aqui, 40 dias sem comer. Parece indispensável. Parece que não dá para a gente negar uma oferta dessa. Parece insubstituível.
parece insuperável, mas o Evangelho continuará chamando as pessoas a irem além do pão. Continuará apontando um caminho para além das necessidades básicas. O Evangelho continuará ensinando as pessoas a não se venderem pelo pão, a não buscarem o pão a qualquer custo. E principalmente a avaliarem as consequências de certas ofertas por pão. O problema não é comer pão. O problema não é provar da tecnologia. O problema não é provar daquilo que traz prazer à alma. O problema não é provar de coisas boas da vida. O problema é se vender por causa delas. O problema é você não conseguir abrir mão delas de forma alguma, porque elas falam até mais alto do que a palavra de Deus no coração do homem. Então o Evangelho vai continuar sendo relevante para as próximas gerações. E a palavra que temos que anunciar com o Espírito que nos habita, com as atitudes do cotidiano, é essa lucidez que não está presa apenas às necessidades temporais. Eu sei que o meu corpo está pedindo por pão, mas eu sei que nem só de pão vive o homem. Eu sei que tem algo dentro de mim que está louco para participar de certas atualizações, mas nem só dessas atualizações vive o homem. Tem algo mais profundo que nos sustenta. E não é a qualquer custo que a gente vai satisfazer as nossas necessidades. Desde que o homem é homem, as tentações são as mesmas. Mudam-se os tópicos, mudam-se os assuntos, mudam-se os temas, mas a necessidade humana permanece a mesma. E o diabo diz, olha, se você se jogar daqui para baixo, vai acontecer um espetáculo na frente das pessoas. Ele dará a ordem aos seus anjos para que não tropeces em pedra alguma. Mas está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Sempre haverá palavras de Deus sendo distorcidas daqui para frente. Esse processo vai continuar, as falsas profecias vão ganhar cada vez mais voz. Esse processo apocalíptico vai continuar acontecendo numa intensidade cada vez maior, de pegar a palavra de Deus, o conhecimento da palavra, do que Deus disse, e transformando isso em um espetáculo público distorcido, a fim de que as pessoas creiam não no que foi dito, não no que foi ensinado, mas na distorção do espírito por trás da letra, por trás da palavra. Sempre haverá a necessidade de pessoas lúcidas e coerentes com o espírito do Evangelho para dizer, olha, está escrito isso, mas a interpretação a isso não deve ser essa. Porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sempre haverá essa necessidade de pessoas lúcidas, que não têm medo de discordar do espírito, de mensagens, de palavras que são aparentemente bonitas, de Deus, que são aparentemente o Evangelho, porque repetem palavras do Evangelho, mas no final é espírito de morte, mas no final conduz as pessoas ao engano. E sempre teremos pessoas disfarçadas de bem, de evangelho, de luz, levando outras ao auto-engano. E a nossa palavra vai continuar sendo relevante se o evangelho, de fato, for a nossa lucidez nesses momentos. Se a gente não tiver medo de perder likes, se a gente não tiver coragem, se a gente tiver coragem de perder seguidores, de perder a aprovação humana, se a gente não tiver medo de olhar para o engano e dar nome aos bois.
O evangelho vai continuar sendo relevante porque mudarão os temas, mudarão as distorções, as ênfases, mas o mesmo engano estará presente de geração em geração. É claro que o formato vai mudar, o jeito de enganar vai mudar, as ênfases mudaram ao longo dos séculos. Havia um momento na história da humanidade que as indulgências, elas colavam. As pessoas acreditavam. As indulgências continuam com outro formato, de um outro jeito. As manipulações das massas sempre existiram. Cada época com seu próprio linguajar, com a sua própria mensagem. Cada momento da história com um formato adequado para atrair os seus seguidores. O proselitismo religioso sempre existiu, mas cada época com a sua devida mensagem. E nós vamos precisar de lucidez para ajudar os nossos filhos e os nossos netos a perceberem o engano por trás de palavras doces, por trás de vestimentas puras, por trás de aparências bonitas. O evangelho continuará sendo relevante nas nossas vidas se a gente não tiver medo de ir para a cova dos leões, de ir para a cruz. Seja lá o que essa cruz represente de forma prática no nosso dia a dia. Porque aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama quem quer que seja mais do que a Jesus, não é digno de Jesus. E essa palavra permanecerá de geração em geração. E o evangelho vai continuar sendo relevante porque essa tentação que Jesus sofreu de barganha, tudo isso te darei se prostrado me adorares, continuará acontecendo. O comércio da fé, a tentativa de desviar a adoração continuará acontecendo. E isso em troco de muito dinheiro, de muita glória humana, de muito status pessoal e social. Essa compra da sanidade em troca desse desvio essencial da adoração continuará acontecendo. Hoje se vende a própria fé por um pouco de Espírito Santo nas igrejas. Se vende a própria fé para fazer parte do alto escalão. Hoje se vende a própria fé em troco de um pouco de reconhecimento. Hoje se vende a própria fé em troco de cura, de orações milagrosas, em troco de aprovação, de um rótulo, de um nome num hall de membros, de um pedaço do céu. E esse comércio continuará, porque sempre haverão pessoas gananciosas que trocam o que for preciso trocar para terem a glória humana necessária. Sempre haverão pessoas que, mesmo tendo ouvido a mensagem do Evangelho, no princípio teve alegria, acolheu no coração, mas por causa das adversidades da vida, essas sementes foram sufocadas. Essas sementes foram sufocadas por uma atitude de relativização dessa fé em Jesus por qualquer tipo de conforto humano. Então o evangelho continuará sendo relevante nas nossas vidas para as próximas gerações se nós continuarmos sem nos vender ao comércio da fé, ao comércio da espiritualidade, naquilo que Jesus foi tão enfático em dizer: não transformem a casa do meu pai em um covil de ladrões, em comércio da espiritualidade. Se nós continuarmos dizendo não a esse comércio, nós teremos ainda relevância. Mas se a gente se dobrar,
se a gente preferir ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, essa relevância, essa graça, essa verdade que nos habita, se apagará de nós. Estaremos obsoletos por decisão própria, por decisão de não permanecermos até o fim em Cristo Jesus, por decidirmos não darmos fruto, mesmo estando na videira verdadeira, mesmo recebendo dele toda a nutrição necessária para darmos frutos, mesmo assim decidimos a obsolescência. Decidimos por não expandirmos o que está habitando a nossa consciência. Decidimos nos tornarmos infrutíferos. E ano após ano, Jesus procura esse fruto e não encontra. Não encontra. Não porque faltou oportunidade, não porque faltou palavra, mas porque faltou decisão pessoal de levar esse negócio até as últimas consequências. De morrer pobre, mas morrer em Cristo. De morrer sem popularidade, mas morrer em Cristo. De morrer na condição que for, mas morrer em Cristo. Então, o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, há de permanecer relevante de geração em geração até a vinda do Messias. Até o momento em que Deus dará novos contornos à experiência humana. E a pergunta não é, então, se o Evangelho permanecerá coerente. A pergunta que a gente precisa fazer, e é assim que eu quero encerrar, a pergunta é se nós permaneceremos coerentes com o Evangelho e relevantes àqueles que estão ao nosso redor, não importa quem sejam essas pessoas. Porque no final das contas, eu sei que a globalização faz a gente achar que a nossa relevância e que a nossa capacidade de sermos luz do mundo e sal da terra só alcançará o seu ápice se nós estivermos nas notícias, se nós tivermos um número considerável de seguidores e de relevância do ponto de vista humano. Mas não é essa a questão. A alusão do Evangelho a ser sal da terra e luz do mundo não é a um futuro distante. Não é uma condição que ainda precisamos alcançar. Vocês são sal da terra e luz do mundo hoje, agora, para quem quer que esteja ao seu redor. Para o nível de interferência que você tem algum nível de influência para exercer. E a pergunta é essa. Qual é a nossa decisão diante desse nível? A obsolescência? Começamos a colocar a mão no arado e olhamos para trás? Começamos a caminhar bem, mas como Paulo aos Gálatas, fomos dissuadidos, estamos voltando ao vômito, que fomos libertos. Essa é a pergunta. Nossa mente está cada vez mais fechada ao processo natural de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Estamos cada vez mais tapados, porque não conseguimos, porque não nos disponibilizamos para mudar o suficiente para sermos relevantes nesse processo histórico. Essa é a pergunta que cada um de nós precisamos fazer. Porque de doido, o mundo está cheio. De gente que jogou a toalha. De gente que apostatou da fé. O mundo está cheio. De gente que recebeu a mensagem
mas teve essa mensagem roubada pelas aves dos céus, está cheio. O mundo está precisando de gente boa do Evangelho, de gente que não olha para trás de jeito nenhum. Esse mundo está precisando de gente que assumiu para si a doce, mas desafiadora responsabilidade de ser pequenos cristos pelo mundo, de sermos os cristos que essa geração precisa. Cristos cheios de graça e de verdade. Cristos mansos e humildes de coração. Cristos cheios da liberdade para a qual Cristo nos libertou. Cristos que não se dobram aos apetites da própria existência, que não se vendem por um pouco de moedas, que não traem o Cristo por causa do medo da morte, mas que continuam com seus olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, e anda com coerência, e anda com os olhos fixos nele, sem medo do vale da sombra e da morte, sem medo das tribulações. E mesmo nos disse que teríamos muitas aflições, teríamos muitas tribulações, mas que olhando para ele, lembraríamos sempre, ele venceu o mundo, 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 ele venceu o mundo. E por isso a gente pode vencer o mundo também. Ele venceu o mundo, que é a cobiça da carne. Ele venceu o mundo, que é a cobiça dos olhos. Ele venceu o mundo, que é a ostentação de bens. Todas essas coisas que vêm do mundo e que não provêm do Pai, Jesus venceu. E nós podemos vencer nele. Porque o mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Este permanece para sempre. É isso, queridos. É isso. Eu tinha a dizer para vocês, a pensar com vocês. É isso que eu gostaria de compartilhar, que a gente permaneça firmes, com os olhos abertos, com o coração responsível ao Evangelho de Jesus, para encararmos todos os desafios. Pandemia, embora muito triste, ainda é só o começo. Os desafios estão cada vez mais intensos, cada vez mais globalizados. Nós vamos lidar com muita coisa ainda sobre a Terra. Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos manter vigilantes, olhos abertos. Nós somos do dia. Nós não somos da noite. Nós não estamos dormindo. Antenas ligadas, olhos abertos, coração responsível ao Evangelho de Jesus. Tendo ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja nesses dias. Para enfrentar todas as coisas que vão nos acometer. Com perseverança, com graça, com lucidez, com palavra do Senhor no nosso coração. Eu quero orar com vocês sobre isso, sobre essas coisas. Pai, eu vejo que essa palavra é muito desafiadora para mim. Porque todos os dias eu estou guerreando contra forças, contra tendências, contra vozes e gritos que de toda sorte tentam manipular os meus pensamentos. Isso acontece com todo mundo.
espalhados no mundo inteiro. Esse bombardeio ideológico de toda a natureza, tentando nos levar de um lado para o outro, toda a roda e vento de doutrina, novidades, aperfeiçoamento do engano, das mentiras, sofisticação de uma pregação vazia, enganosa, mentirosa, que atrai para o fogo milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê a graça de manter os nossos olhos abertos, fixados no Senhor. Porque há muitos que estão desfalecendo. Tem uma pandemia acontecendo também no coração de muita gente, nessa era glacial do amor. O coração e o amor de muitos se esfriando. A incredulidade tomando conta do coração das pessoas por causa das situações mais diversas. Eu peço ao Senhor que não nos dobremos a essa tendência, que não sejamos como estes, enganados pela falsa profecia, enganados e auto-enganados pela nossa própria cobiça, porque os maiores males são estes que saem de dentro para fora. Esses apelos para o lado de fora só tem algum tipo de sucesso quando a gente dá vazão a esses apelos para o lado de dentro, essa carne, a esse mundo de cobiça, de ganância, de toda sorte de males que eclode de dentro para fora. É isso que contamina o homem. É isso que nos desvia do amor. Portanto, dá-nos graça, porque eu tenho certeza que há pessoas, Pai, que estão clamando por misericórdia, por graça. Há pessoas que estão pedindo nesse momento que o coração delas se aqueçam novamente ao amor. E é o que eu te peço, atenda ao nosso clamor. Tem misericórdia de nós, nos ajude, nos fortaleça outra vez. Porque como se não bastasse os desafios da nossa geração, nós somos pais, nós somos avós, nós estamos lidando com essa garotada que está chegando, e alguns deles perdidos, alguns deles confusos, estranhando o mundo que encontraram pela frente, estranhando as mudanças constantes que estão acontecendo no meio de processos naturais de mudança dos seus próprios corpos e mentalidade, tornando eles ainda mais tristes, angustiados. O número de adolescentes em depressão, jovens em depressão, tem crescido a cada ano por essa dificuldade de lidar com os novos mundos que vão aparecendo a cada 5 anos, numa velocidade cada vez mais frenética. E lidando com uma geração passada que tem dificuldade desse novo momento e que tem dificuldade de se mostrar solidário, empático, aquilo que eles estão enfrentando. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça de ter um bom olhar sobre a vida. Em nome de Jesus. Daqui a pouco a gente vai ver as nossas referências partindo. Daqui a pouco a gente não vai ter mais o Caio com a gente, o Brega com a gente. A gente não vai ter mais esses cabelinhos brancos nos abençoando tanto todos os dias, com sua lucidez,
com sua palavra de carinho. E a pergunta que fica é: que momento da nossa história nós vamos assumir esse protagonismo? Em que momento da história nós vamos ser mais objetivos na direção de ajudar quem está perdido em sua história de vida? Em que momento nós vamos dizer: é com a gente, essa missão é nossa, o desafio é nosso, a gente acolhe isso no coração com alegria e vai para as cabeças, e parte para as cabeças e dá o melhor de nós nesse processo? Em que momento da nossa história nós diremos: eis-me aqui, faz de mim segundo a tua vontade? Dá-nos essa graça, Senhor. Em nome de Jesus. A gente já comeu o que precisava comer. A gente já se alimentou o suficiente para crescer. Não nos falta palavra de vida, Senhor. Não nos falta mensagem do Evangelho. Se podíamos reclamar disso em outros tempos, nós não podemos nos reclamar mais. Portanto, dá-nos a graça de amadurecer e de não mais sermos consumidores dessa palavra, mas de sermos agora aqueles que vão acolher, que vão servir comida boa para quem que está faminto, para aqueles que têm sede, para aqueles que estão desejosos da libertação que só o Evangelho consegue prover. A minha oração, Senhor, é por cada um de nós. Que a tua graça e a tua misericórdia nos ajude nesse processo, nessa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Rodrigo,